Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda! Na aula de hoje, vamos aprender sobre o enquadramento nos desenhos e como utilizá-lo para dar mais atenção aos elementos importantes em cada momento. Durante a criação das artes, que vão ser usadas para a animação, um elemento muito importante a ser observado é o enquadramento. Esse elemento diz respeito à posição da câmera, ou seja, o ponto de vista do observador, em relação à composição criada. Antes de continuarmos, vamos entender algumas definições. Enquadramento é a forma como aquele conjunto de elementos vai aparecer para o observador, segundo a posição da câmera. Já a composição é a organização dos elementos em cena, os objetos, as pessoas, personagens de uma animação, o plano de fundo, cenários, enfim, tudo que será mostrado e como isso será mostrado. Assim, nos filmes de animação, antes de realmente eles serem gravados, são decididos o posicionamento das câmeras e organização dos elementos que vão auxiliar a contar a narrativa e a demonstrar o clima desejado para aquele momento. Quando tratamos dos desenhos para animações, a função do enquadramento e composição continuam as mesmas. E para além do filme em si, ambos são empregados em storyboards, ilustrações e mesmo na arte de conceito, já que quando criamos os personagens e cenários, queremos demonstrar suas características e precisamos organizá-las para isso. Como exemplo, vamos dar uma olhada em um pedacinho do storyboard de Frozen, uma aventura congelante. Nessa cena, as personagens irmãs, Anna e Elsa, são apresentadas aos espectadores. Para o filme, nesse momento, era importante frisar o relacionamento das duas, as suas personalidades, como ambas se relacionavam, as outras coisas que já aconteceram no passado e como é sua relação hoje em dia. Primeiramente, reparem que o storyboard já tenta trazer uma organização da câmera, mostrar onde essa vai se situar, qual o seu ângulo com relação aos personagens, se está observando de cima ou de baixo, se o recorte é nos rostos, se mostra os personagens inteiros, o quanto de cenário aparece. Todas essas são questões relacionadas ao enquadramento. Ao mesmo tempo, a composição também fica bem evidente no storyboard. Podemos ver a organização dos elementos de forma clara, o que cada quadro quer mostrar, quais são os principais focos, quais são os elementos que estão sendo mais evidenciados, qual a posição dos personagens, a sua interação com os elementos em cena, além de mostrar já uma parte da história. Nesse storyboard, o início mostra bastante a relação entre as irmãs ainda pequenas, como elas se davam bem e brincavam juntas, e como os poderes da protagonista eram utilizados nas brincadeiras e não eram escondidos. Logo depois, percebemos que alguma coisa ruim aconteceu. No storyboard não fica muito claro o que foi, até porque ele ainda é um pouco simplificado. Mas percebemos que, depois disso, a irmã mais nova acaba ficando bastante solitária. E percebemos que a irmã mais velha parece ter medo dos seus poderes. Em um dos quadros, notamos um navio. E só por esse quadro não dá para ter muita noção do que aconteceu. Quando juntamos com a narrativa, sabemos que os pais das crianças faleceram em um naufrágio. Os quadros seguintes mostram as duas irmãs solitárias, mas fisicamente próximas.
percebemos que a irmã mais nova tenta se aproximar da irmã mais velha, que está trancada em um quarto sem controle algum dos seus poderes. Outra coisa interessante a ser observada é que já no storyboard também são trabalhadas as expressões das personagens. As roupas são sugeridas, até porque já foram criadas anteriormente nas etapas da arte de conceito, e também são sugeridos possíveis objetos em cena. O storyboard se configura dessa forma. Ele já apresenta várias noções e fornece a base para a criação do filme, das cenas finalizadas, incluindo a ideia de foco e de atenção. Nessa etapa da produção, é importante frisar que vários estudos já foram feitos e que os storyboards são refeitos muitas vezes. No entanto, é importante que eles já apresentem esse tipo de direcionamento. E como traduzir a ideia de atenção por meio do enquadramento e da composição? A atenção do espectador aqui se refere aos locais dentro da tela onde ele vai prestar mais atenção. Desde a atenção inicial, aquele primeiro momento, o primeiro olhar, até os direcionamentos dados pelos personagens e outros elementos e animações que acontecem no decorrer da cena e que podem redirecionar essa atenção. Ela pode ser construída por meio de diversos elementos na imagem, como, por exemplo, o peso de diversas figuras de acordo com seus tamanhos e suas cores, a iluminação dos elementos, a posição da câmera em relação ao que é mostrado, como quando abaixamos ou subimos a linha do horizonte, suas cores se comparadas a outras em cena, como cores que contrastam com o ambiente, a composição das linhas que direcionam o olhar do espectador. No entanto, é importante sempre frisar que os elementos animados costumam ser os que mais chamam a atenção do observador. Em outras palavras, quando temos elementos animados em uma cena, normalmente são esses os que chamam mais a atenção do espectador. Vamos ver um exemplo desses sobre as cores e composições das linhas. Essa imagem é do filme Sing, Quem Canta Seus Males Espanta. Um filme que usa da premissa de animais vivendo como humanos e se comportando como humanos. Perceba nessa imagem que tons mais escuros, como vermelhos e cinzas, são bastante predominantes. Apesar de algumas coisas iluminadas e outros tons um pouco mais claros, o branco não é algo que está muito presente nesse cenário. Na verdade, em pouquíssimos locais, nós percebemos tons de branco muito claro, e normalmente esses são apenas alguns reflexos de luzes, como por exemplo no braço da cadeira. No entanto, o personagem que está sentado é a representação de uma ovelha, e o seu cabelo é representado como se fosse parte da lã do animal. Para dar destaque no seu rosto e no seu cabelo, os produtores colocaram suas vestimentas também em tons de vermelho e outras cores próximas, como laranja e amarelo. Dessa forma, o nosso olhar é direcionado quase que instantaneamente para o rosto do personagem e o seu cabelo de lã branca, em meio a um cenário com tons mais escuros. Ainda nessa figura, é interessante notar que os artistas desenharam o personagem com seu cabelo bem próximo dos ombros. Dessa maneira, ele forma quase que uma moldura para o rosto todo, e esse fator também chama um pouco mais de atenção para o rosto do personagem. Já nessa outra imagem, temos um quadro do filme Zootopia. Esse filme usa a mesma premissa, de animais com traços físicos e comportamento humano. Nessa imagem, os dois personagens estão indo para uma porta no final do corredor. Repare que quase todas as linhas direcionam para essa porta, e os personagens, mesmo não estando no centro do corredor, para onde essas linhas apontam, estão indo em direção a essa porta. Essa é uma sugestão de direcionamento do olhar a partir de linhas. Nessa imagem, também podemos perceber a ideia de contraste por meio das cores.
O cenário preza por tons bastante claros. Os tons escuros são formados normalmente pelas sombras. Quase no seu centro, um dos personagens está situado. Apesar de ele vestir uma camisa amarela, ele é uma raposa de pelagem avermelhada, o que dá destaque e chama atenção para ele. A outra personagem é uma coelha e tem tons cinzas em sua pelagem. No entanto, a sua roupa é azul, também contrastando com o cenário de tons, em sua maioria, brancos, beges e cinzas claros. Devemos lembrar que esses efeitos são sugestões das composições. Eles não são exatos. É mais uma sensação que é trazida ao observador por meio de artifícios visuais. A nossa aula se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!